Nunes, boa tarde a ti que está em casa nos acompanhando pelo NT Sul. A gente recebe aqui no estúdio da TV Cachoeira o presidente da FAMURS, Maneco Hassen, ele que também é prefeito da cidade de Taquari e cumpre roteiro aqui na região, visitando as regionais da FAMURS, estreitando laços e trazendo algumas informações aí num debate que já está posto, né, presidente, com relação tanto às bandeiras, tanto quanto o retorno das aulas presenciais no estado do Rio Grande do Sul e agora ainda a reforma tributária. Seja bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui junto com vocês, com todos os telespectadores. E realmente, tu resumiu aí este pequeno período que nós já estamos à frente da FAMURS, né? São temas de relevância, fundamentais no nosso dia a dia, polêmicos e importantes, né? E por isso a entidade tem procurado manter um diálogo muito franco, muito transparente com todos os prefeitos e prefeitas do estado, especialmente representados pelas 27 associações regionais, e nós estamos justamente procurando visitar uma por uma para estreitar esta relação, ampliar o diálogo. Tivemos agora no município de Cerro Branco, tivemos no município de Candelária, depois vamos ao município de Pantano Grande, justamente ampliando esta participação e este contato direto com as associações regionais, para que a gente possa, enquanto representante dos municípios do Rio Grande do Sul, encaminhar as melhores soluções possíveis frente a esses temas tão importantes para o nosso dia a dia, para o dia a dia da sociedade do Rio Grande do Sul em geral e que estão em debate no meio desta crise toda que estamos passando. A pandemia veio e ainda trouxe junto alguns debates bem importantes. Impossível não começar pela questão do retorno presencial às aulas, né? Que eu acho que é a pauta que a gente mais tem visto discussões e que tem visto a FAMURS tentando aí, junto aos municípios, obter pareceres e posicionamentos. Já é uma segunda ocasião em que se vê a FAMURS fazendo um levantamento em que mais de 80% dos prefeitos não se sente seguro para liberar, né, então, o retorno das atividades presenciais em seus municípios. Cachoeira do Sul já decidiu que não tem previsão também de retornar às atividades presenciais, porque não há segurança com relação à pandemia, né? O que o senhor traz de novidades a partir dessa visita aí aos municípios aqui da região? Nós fizemos diversas reuniões com o governo do estado, dialogando sobre esta possibilidade do retorno às aulas, né? O governo apresentou um primeiro calendário, que era para o dia 31 de agosto, conseguimos convencê-lo a aguardar mais um pouco, mas agora o governador decidiu, então, ainda que contra a nossa vontade e a de diversas entidades pelo estado, de liberar o retorno às aulas. Na nossa opinião, não é o momento de retorno às aulas, a pandemia infelizmente permanece ainda com números muito elevados, a situação de risco é muito grande, especialmente por envolver crianças que não têm o discernimento necessário para entender toda a problemática desta pandemia que nós estamos passando. Então agora, a partir da decisão do governador, cabe a cada município, na sua autonomia individual, determinar ou não, né, a impossibilidade do retorno às aulas. E o que nós temos presenciado é que a larga maioria dos municípios do estado não vai retornar às aulas neste momento. Alguns poucos, obviamente, e tem legitimidade para isto, estão organizando para o retorno às aulas, especialmente na educação infantil privada, mas a grande maioria dos municípios não vai retornar agora. É a recomendação que a FAMURS está dando aos municípios, de aguardar um pouco mais, esperar a pandemia baixar, esperar os números caírem, para aí sim a gente pensar num retorno às aulas, sem a necessidade de colocar em risco os nossos alunos e os nossos servidores da educação. É importante destacar também 2 pontos para sustentar esta nossa posição, além da pesquisa que fizemos e que a ampla maioria dos prefeitos e prefeitas foram contrários. Primeiro é que nenhum estado do país ainda retornou às aulas. O Rio Grande do Sul não precisa ser o primeiro. Segundo, né, o momento é muito delicado, e é tão delicado que o próprio governo do estado só vai retornar às aulas com a educação pública estadual no dia 13 de outubro, então, ou seja, daqui a 45 dias. Então o governo do estado libera para as privadas voltarem, libera para as municipais voltarem, incentiva os pais a mandarem as crianças para a escola, mas o próprio estado só vai retornar daqui a 45 dias. Então, ou seja, é evidente que a situação não é a melhor e que o momento não é o oportuno para o retorno às aulas. O governo tem sustentado esse argumento em 2 pontos, né? Primeiro, que o afastamento das crianças da educação infantil pode comprometer o desenvolvimento, né, de uma fase bem específica e crucial para o posterior desenvolvimento de atividades cognitivas, né, dentro da educação. Mas também diz que
A questão econômica tem sido determinante, porque muitas escolas privadas dependem, né, desse retorno, estão fechando, e que mais tarde esse reflexo será uma demanda maior para a educação pública que não é possível absorver. A pergunta que eu faço é a seguinte: nós sabemos que a educação infantil é de responsabilidade dos municípios. As cidades que o senhor tem tido contato, os prefeitos se sentem preparados para estruturar o recebimento dessas crianças, mesmo a partir do mês de outubro ou novembro? Vamos começar primeiro pela questão econômica, né? A preocupação das empresas de educação infantil é absolutamente verdadeira e estão, né, numa crise e preocupados com o seu futuro. Nós sugerimos para o governo do estado fazer uma linha de crédito via Banrisul com juros subsidiados para poder proporcionar a essas empresas que ao mínimo sobrevivam neste período de dificuldades, né? O governo optou por não adotar esta proposta e liberar as aulas, né? Na nossa opinião, a questão econômica deveria ser resolvida com uma ação econômica, que aqui no estado nós poderíamos fazer via Banrisul. Segunda parte, os municípios não têm condições de proporcionar o retorno às aulas neste momento, por uma série de questões. Começando desde o transporte escolar, que não é possível imaginar que nós teremos um transporte escolar que vai ter higienização nos ônibus 2 vezes por dia, que as crianças vão ficar sentadinhas usando máscara e mantendo o distanciamento dentro de ônibus que já não têm as melhores condições numa época de normalidade, que dentro das nossas escolas vai ter servidores suficientes para manter o distanciamento, para fazer a higienização da escola, que deve ser muito mais rigorosa do que uma higienização normal. E especialmente porque nós estamos num momento eleitoral em que a contratação de novos servidores é proibida. A lei eleitoral proíbe a contratação de servidores. Então é evidente que os municípios, e assim como o estado também, tanto é que o estado vai levar 45 dias para viabilizar o seu retorno às aulas, não tem condições de voltar neste momento. Então esta série de questões, na nossa opinião, inviabilizam a proposta. Mas o principal é porque a pandemia permanece com números elevados. E nós não precisamos colocar as nossas crianças em risco numa situação que evidentemente é ruim, não é ideal, é uma situação de crise, mas que nós já temos aí quase 6 meses do início da pandemia. E nós aguardar mais 30 ou 60 dias para ver como esta curva vai se comportar, certamente não vai trazer prejuízo educacional para além daqueles que nós já estamos tendo.